Graduado em Teologia e Administração, Adonias Júnior é pastor da Segunda Igreja Batista em Campos dos Goitacazes. Na noite de hoje, Adonias nos conduz à palavra de Jesus. Aumente suas expectativas e receba com muito carinho o pastor Adonias Júnior. Glória a Deus. Eu quero desejar a você uma boa noite, que a graça de Jesus esteja reinando no nosso coração. Amém, gente? Que privilégio poder chegar aqui, que privilégio poder conhecer vocês, que privilégio poder ter tempo de mesa, de mentoria, de pastoreio, de troca. Que privilégio poder rever amigos preciosos, o Júnior, a Claudinha. Eu tenho certeza absoluta de que tudo que vocês estão fazendo nesta semana está sendo marcado por uma visitação poderosa de Deus sobre vocês. Eu amanhã vou voltar para minha casa com compromisso no meu coração, o compromisso de alguma forma, contribuir para que a minha intercessão possa, nas mãos de Deus, pavimentar uma estrada em que uma nova página está sendo gerada, mas uma estrada também de renovação espiritual, semana de santificação, semana de avivamento. O Martin Lloyd Jones, um dos grandes avivalistas, País de Gales, ele dizia que avivamento não é descobrir verdades novas, mas avivamento é retornar sinceramente às verdades antigas. E eu não tenho dúvida de que Deus já planejou algo extraordinário para ser comunicado através de vocês, mas antes de comunicar através de vocês, o fogo tem que arder aqui dentro, não é verdade? É aqui dentro, o altar do coração precisa ser restaurado. Eu peço que você pegue aí a sua Bíblia, e eu vou ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, vou ler do versículo 12 ao versículo 18. Mais uma vez, pastor Gilberto, muito obrigado. Privilégio, uma alegria imensa poder estar aqui. Privilégio poder revê-lo. Deus abençoe a sua vida. Assim diz a Bíblia. Preparado? O pessoal aqui fala, me disseram que vocês assim, vocês têm uma celebração bem animada, sabe? Assim, eu sou carioca, já deu para perceber com sotaque, né? Então, assim, o carioca, ele gosta um pouco, assim, de um barulhinho, não é verdade? De um tempero na celebração. E disseram que se tem um lugar em Brasília onde a comida é bem temperada, é aqui. Então, eu estou feliz, né? Ó, viu? É só arriscar o fósforo, né? Semana de santificação e avivamento. Deus trouxe ao meu coração essa palavra. E eu quero olhar para esse texto e quero dividir com você algo que Deus preparou como porção para hoje. Hoje é o tempo da oportunidade. A Bíblia diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Preste atenção no versículo 13. Nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem que o resplendor da glória de Deus se apagava ou se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje, o mesmo véu que antes cobriu o rosto, permanece quando é lida a antiga aliança, não foi retirado, porque é somente em Cristo que o véu é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu que cobria o rosto, agora passou a cobrir os corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, aleluia, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali habita liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor,
Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Vamos orar? Senhor, é com muita dependência do Teu poder e debaixo da iluminação do Teu Espírito que nós imploramos que a revelação da Tua palavra nos seja comunicada. O Senhor conhece cada pessoa que está neste lugar, seja aqui dentro, alguns do lado de fora. O Senhor também sabe daqueles que estão participando através, ó Deus, da transmissão, num momento posterior. O Senhor conhece o CEP de cada um, o Senhor sabe onde eles moram, o Senhor sabe como eles chegaram, e só o Senhor tem poder de criar o melhor cenário para que cada um volte para casa com a face descoberta e com a Tua glória, ó Deus, resplandecendo. Por favor, venha ao nosso encontro e nos dê a Tua palavra revelada. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava pensando e tentando encontrar em Deus uma palavra que pudesse compartilhar algo que de fato eu entendia no meu interior como sendo o propósito de Deus para mim e para você, neste tempo, neste dia, eu me deparei com esse texto. E eu começava a pensar, semana de santificação, avivamento, e é óbvio que toda entrega irrestrita, toda entrega deliberada vai resultar numa visitação extraordinária, numa nova visitação, num novo mover. E eu me lembrei desse texto, na verdade, eu me lembrei da experiência de Moisés em Êxodo capítulo 34. Aqui nesta passagem, o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja dos Coríntios, Paulo está falando sobre como a liberdade por meio de Cristo é muito maior do que a fidelidade à lei de Moisés. Os versículos que eu li com você aqui do capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, estes versículos estão se referindo a uma história que foi contada, pintada no Antigo Testamento, um evento em que está registrado em Êxodo capítulo 34, a partir do versículo 29, quando Moisés, ele sobe ao monte para receber as tábuas da aliança. Está tranquilo? Você vai me monitorando? Eu estou acostumado com o povo de lá, você está acostumado com o povo de cá, e aí você vai levantando a mão, vai pedindo misericórdia, vai me fulminando com os olhos, você vai me controlando. Eu olho para esse texto e a Bíblia, ela diz, lá no Antigo Testamento, o texto que Paulo está fazendo referência, a Bíblia diz lá no livro de Êxodo, do Êxodo, que após Moisés se indignou por quê? Porque aquele povo que deveria ser um povo santo, aquele povo que deveria ser marcado como o povo do avivamento, agora estava idolatrando, estava adorando bezerro de ouro, e Moisés novamente sobe ao Monte Sinai. Moisés lá permanece por 40 dias, 40 noites, Deus conduziu Moisés novamente ao Sinai para reeditar os mandamentos que estavam nas tábuas que foram quebradas por Moisés. Esse é o background, ou esse é o pano de fundo da história. Paulo está relembrando aqueles cristãos de algo que tinha acontecido. Moisés subiu ao topo do monte. E lá no cume do monte, Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos. Deus entregou a Moisés o decálogo, a lei ou os mandamentos que dariam ao povo um padrão a ser seguido, a fim de que pudesse existir santidade. O interessante é o fato do texto bíblico dizer que quando Moisés desceu com as tábuas da aliança nas mãos, o rosto de Moisés resplandecia, o rosto de Moisés brilhava. Estão aqui comigo, gente? O rosto de Moisés resplandecia. Por quê? Porque Moisés estava na brisa, ou Moisés estava no soprar do avivamento. A Bíblia diz que o rosto de Moisés resplandecia porque Moisés tinha conversado com o Senhor. Que visitação poderosa! Que marca de avivamento, que vislumbre de uma poderosa visitação de Deus sobre um homem. O fato
é que nós precisamos lembrar que é este mesmo Moisés que a Bíblia diz que o Senhor conversava cara a cara, face a face. Embora, quando eu leio esse texto, eu me lembre de alguns momentos em que eu me debrucei sobre a experiência de Moisés, eu novamente quero destacar, embora aqui para vocês seja a primeira vez, eu quero destacar que sempre que eu li essa história, sempre que eu lia na Bíblia que Moisés cobriu o rosto com um véu, sabe a interpretação que eu fazia? Na verdade não era uma exegese, era uma exegegue. Eu li esse texto lá no Antigo Testamento, Moisés cobriu a face, e a interpretação que eu tirava era que Moisés estava usando o véu para proteger o povo. Até porque, na minha opinião antiga, sabe, Moisés tinha conversado com o Senhor, a face resplandecia, e eu dizia para mim mesmo, foi um ato de proteção. Moisés cobriu a face, porque se o povo se aproximasse de Moisés, com a face de Moisés descoberta, por causa do resplendor da glória de Deus em Moisés, o povo seria fulminado. Alguém já pensou assim como eu? Escola bíblica para você. Eu fazia essa interpretação, de que Moisés, ele cobriu a face, porque de tanto amar o povo, Moisés estava impedindo um cenário em que o povo pudesse ser fulminado, por conta da presença da glória bendita de Deus que estava em sua face. Eu interpretava assim até ler o que Paulo está escrevendo no capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios. Porque a explicação de Paulo deixa evidente que Moisés usava o véu não para proteger o povo. E pega, hein, irmão? Moisés não usava o véu para impedir que o povo fosse fulminado. Na verdade, Moisés estava usando o véu para impedir que o povo percebesse que a glória que antes o havia visitado estava se desvanecendo. É o que está escrito no versículo 13. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se apagava. Quando eles ficam quietos assim, é o que, pastor? De boa? Beleza. Ô irmão, eu sou de outra tribo. Eu estou me... Olha que coisa interessante. Eu pensava que Moisés estava poupando o povo. Moisés estava se escondendo. Moisés não cobriu a face para que o povo não fosse fulminado. Moisés cobriu a face para impedir que o povo percebesse que a glória que antes brilhava estava se apagando. O que Moisés não queria era que as pessoas soubessem que o fogo que antes o havia visitado estava se esvanecendo. A glória que ele havia contemplado, na verdade, ele estava começando a perdê-la. E aqui está a primeira senha dessa noite. O cerne da questão qual é? Até mesmo aqueles que um dia desfrutaram de uma experiência sobrenatural, até mesmo aqueles que um dia foram completamente revestidos de um poder sobrenatural, até mesmo aqueles que um dia experimentaram assim uma visitação extraordinária de Deus, até sobre estes é possível a chama do avivamento se apagar. E é bom a gente chegar nessa semana, porque se a chama do avivamento está perdendo intensidade, olha que privilégio. Deus marcou essa semana para que o seu coração voltasse a ser completamente incendiado. Se existe um batismo, se existe um batismo, que eu vim para cá orando, e vim mesmo,
Porque é um hábito que eu tenho. Eu sempre saio e peço a Deus o seguinte: Senhor, não me deixe entrar no auditório e olhar para o povo, sem que os meus olhos vejam a face do Senhor. Até porque eu não tenho nada para dar para o povo. Carrego em mim misérias, carrego em mim peso de iniquidade. Mas se o Senhor decidiu usar um pedaço de madeira como eu sou, sabe, se o Senhor decidir fazer com que a chama da paixão que eu carrego em Jesus ganhe intensidade, até crente frio vai começar a ser incendiado pela tua presença. Olhar para esse texto é perceber que a glória... Está tranquilo aí, irmã? Ou está muito rápido? Ok. Olhar para esse texto é perceber que a glória de Deus pode se apagar. É por isso que vocês estão nessa semana. É possível ser crente há 50 anos e perder a glória de Deus. É possível ter uma caminhada cristã já há algum tempo e a glória se desvanecer. Até porque, pessoal, eu tenho aprendido na minha jornada pastoral que na vida espiritual não existe ponto de equilíbrio. A vida espiritual é um processo interminável de subida. Porque se você olhar para você mesmo e concluir, eu já li a Bíblia tantas vezes, já tenho tanto tempo de vivência comunitária cristã, eu já estou no meu ponto de estabilidade. Não tem ponto de estabilidade a partir do momento que você parar de subir, imediatamente você vai descer. Sabe, se existe algo que jamais poderá ser negligenciado em nossa caminhada espiritual, é exatamente a nossa consagração ao Senhor. Se existe algo que jamais poderá ser negligenciado na nossa conduta, é exatamente essa busca pela santidade, pela integridade. A integridade está morrendo, a integridade está morrendo nos palácios, a integridade está morrendo no governo, a integridade está morrendo até mesmo no seio da comunidade. Nós precisamos de uma nova visitação. Eu tenho descoberto, a beleza de uma igreja não tem nada a ver com a estética que ela possui, até porque a igreja é muito mais do que o prédio que ela tem. A beleza de uma igreja está exatamente na intensidade como o poder do Espírito Santo se manifesta. Se existe algo que nós jamais poderemos negligenciar, é esse quebrantamento. Essa entrega, a presença do Espírito Santo em nós jamais poderá diminuir. Eu sou filho de pastor. Eu fui criado na dinâmica da igreja. E como que a gente às vezes é inserido numas filosofias que afastam a gente daquilo que é essencial. Talvez uma das pessoas mais mal compreendidas na igreja evangélica seja a pessoa do Espírito Santo. Já começa com a nossa mania de classificá-lo como terceira pessoa da Trindade, ainda que a Bíblia nunca o tenha apresentado dessa forma. Até porque eu não sei quem ficou em terceiro lugar no passado no Campeonato Brasileiro, e não sei mesmo não, terceiro lugar a gente nunca lembra. Talvez seja por isso que o Espírito Santo é uma pessoa mal compreendida no tempo de hoje. Na verdade, a pessoa do Espírito Santo deixou de ser exatamente quem a Bíblia diz que ele é, para se tornar motivo de divisão entre crentes conservadores e crentes mais renovados. A glória não pode se apagar. Eu venho de uma origem de um protestantismo histórico reformado, e de onde eu venho, a ênfase é o conhecimento. Sabe, aquilo ali é para quando eu terminar de pregar? Lascou, pode falar lascou, não? Como é que é? Tá tranquilo? Sorry. Carioca. Desculpa, pastor.
Não, irmã, desse jeito não. Aqui. Não me passaram um briefing de oficial de dia, assim. De repente lá é tranquilo e aqui é um palavrão, mas não é não, tá tudo bem. Eu tô com a perna tremendo agora. Eu venho daqui, ó. A ênfase é o conhecimento. Aqui onde eu fui criado, o que a gente dá muita ênfase é o seguinte: nós temos a palavra, nós somos o povo da palavra. Nós conhecemos a palavra. Só que em determinado momento da minha vida, por uma questão acadêmica, eu comecei a conviver com irmãos em Cristo que não vêm de um protestantismo histórico reformado de onde eu vim, que a ênfase é o conhecimento, mas é um povo chamado povo pentecostal, em que a ênfase é o poder. Só que aqui onde eu fui criado, me disseram que lá tem poder, mas não tem palavra. Na verdade, quando eu comecei a conviver com eles, eles disseram para mim que aqui tem poder, ou lá tem palavra, mas não tem poder. E eu fiquei assim agora, eu me lembrei de Jesus em Mateus 22, 29, quando diz: vocês erram, ou vocês são negligentes, ou vocês fracassam, porque vocês não conhecem a palavra, as escrituras e nem o poder. Jesus está dizendo que existe um tipo de igreja que conhece a palavra, mas não conhece o poder. Como Jesus também está dizendo que existe um tipo de igreja que conhece poder, não conhece. Na verdade, existe tipo de igreja que não conhece uma coisa nem outra, mas a grande verdade é que essa semana de santificação, o plumo de Deus está passando para que você que conhece a escritura seja revestido de poder. Sabe, gente, a glória não pode se apagar. Não pode. Celebrações não existem para entretenimento, mas para oferecer um ambiente onde pessoas como eu e você terão uma experiência extraordinária com o poder e a presença do Espírito Santo. Qualquer que seja o custo, qualquer que seja o investimento, qualquer que seja a renúncia, qualquer que seja a entrega, nós devemos manter a chama do avivamento queimando no altar do nosso coração. Se nós desejamos que a glória de Deus permaneça brilhando, resplandecendo, nós precisaremos fazer o homework, o dever de casa. Nós precisaremos obedecer 2 princípios, e eu apresento agora para você. Primeiro lugar, a glória começou a se apagar, Moisés começou a perdê-la. Eu penso que não é uma experiência legal para mim e para você. Por isso eu quero sugerir você a fazer o seguinte: em primeiro lugar, você precisa aprender que somente o mover do Espírito Santo é capaz de remover o véu. Eu vou repetir. Somente o poder do Espírito Santo é capaz de arrancar o véu, porque o véu ofusca o brilhar da glória de Deus. Este é um bom momento para começarmos a refletir que tipo de véu está cobrindo a nossa face que precisa ser removido nessa semana. Para que haja santificação. Ontem eu estive aqui, fui muito abençoado, e alguém aqui, não sei se foi você, citou Josué capítulo 3, versículo 5. Santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Irmão, isso é profético. Que tipo de véu precisa ser removido? Nós já nos acostumamos com um verniz espiritual.
A igreja de Jesus, principalmente nas últimas décadas, eu digo isso com tristeza, porque eu faço parte dela. A igreja de Jesus, principalmente nas últimas décadas, está sofrendo uma espécie de estiagem espiritual. Sabe, são centenas, se não milhares de crentes. Centenas, se não milhares de cristãos que estão manifestando uma vida espiritual semelhante a uma terra seca. Eu vou repetir. Irmão, eu vou dizer um negócio que você vai fazer assim. Quer ver? Eu só tenho 41 anos. Eu sabia que vocês iam fazer isso. Você sabe quantos anos eu já vivi, ou quantos dias eu já vivi em 41 anos? Mais de 14 mil dias. Eu vou fazer essa matemática aqui para você dormir com um barulho ensurdecedor. Eu consigo recuperar os 41 anos que já ficaram para trás? Eu só tenho uma vida. É a única e exclusiva vida que Deus me deu. Eu já queimei 14 mil dias da minha existência. Eu não tenho como recuperá-los. Agora você vai, com ênfase, que ligar na terra será ligar no céu. Você acha que eu vou viver mais 41 anos? Se Deus me der mais 41 anos, eu não terei o vigor e a disposição nos próximos 14 mil dias que eu tive nos 14 mil dias que já ficaram para trás. Significa dizer que a probabilidade de eu produzir para Deus daqui para frente é menor do que eu tive para trás. Você que está com mais 41 anos, seu saldo está mais negativo ainda. E sabe o perigo disso tudo? O perigo disso tudo é que quando esse céu se rasgar, porque uma trombeta vai tocar, e quando esse céu se rasgar e o Redentor com poder e glória voltar, a Bíblia diz que Ele que é dono absolutamente, porque nós somos donos relativamente, mas Ele que é dono absolutamente, Ele vai exigir prestação de contas dos mordomos, dos administradores. Nós somos relativamente donos da vida que temos, absolutamente de jeito algum. E aí ele vai perguntar, o que você fez? Eu vou dizer, eu me casei. E ele diz, e aí? Eu fiz 2 filhas lindas, e daí? Eu pastoreei uma excelente igreja. Eu fiz parte de um grupo extraordinário. Irmão, eu vou esgotar o meu estoque de justificativo. E quando eu esgotar o meu estoque de justificativo e não tiver mais o que falar, a única coisa que vai me restar é dizer o seguinte, o que eu deveria ter feito com a única e exclusiva vida que o Senhor me deu? E eu vou ouvir, a única coisa que você não fez. Porque você até produziu muitas coisas, mas as muitas coisas que você produziu, eu não tinha o menor interesse que você pudesse produzir, porque eu só te dei uma ordem. Você precisa fazer discípulo no meu reino. Entrar no céu sozinho é tragédia. É por isso, semana passada nós tivemos lá um retiro com a garotada. E em retiro acontece um monte de coisa, um retiro de verão. Aí chegou um para mim e disse assim, cara, um malandro de 17 anos, ele virou e falou assim, você é pré-milenista, amilenista ou pós-milenista? Porque nós batistas somos amilenistas. Mas você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista ou mid-tribulacionista? Eu fiquei olhando para ele e disse assim, você está estudando em que seminário? Ele diz assim, não, porque eu sou amilenista. Falei, nossa, eu estou tanto tempo nessa jornada, até agora não consegui ser nada. Vocês se lembram de Mateus 17, ou Marcos 9, ou Lucas 9, quando Jesus
depois de sofrer o processo de metamorfose, desce do monte. Pedro, Tiago, João se encontra com um pai que estava angustiado, porque os 9 discípulos que ficaram, porque 3 estavam com Jesus lá em cima, não foram capazes de curar o filho, que desde a infância era jogado na água e era jogado no fogo, atormentado por Satanás. Interessante que quando Marcos vai trazer essa narrativa, ele diz assim: vendo Jesus que os seus discípulos discutiam com os escribas e fariseus, disse: o que vocês estão discutindo? Parece que é o que Jesus está falando hoje para a gente. Qual tem sido o tema do seu debate? Você está discutindo se a ceia é restrita ou está restrita, não é verdade? Se o batismo é por aspersão, imersão, ablução, banhão, sei lá. Você está discutindo sobre tanta coisa. E enquanto a gente está perdendo tempo, a glória se apagando, o avivamento passando, o diabo continua jogando gente no fogo, jogando gente na água. E a pergunta é: quando é que a igreja vai se levantar com uma resposta do céu para acabar com a orquestração de Satanás? Somente o mover do Espírito Santo é capaz de remover o véu. Nós estamos vivendo um tempo em que existem centenas, se não milhares de crentes, manifestando uma vida improdutiva, árida, sem frutos, sem qualquer relevância, sem unção, sem poder. É gente que está buscando água em cisternas rachadas. A glória vai se apagar, gente. Já estão cansados ou posso ir um pouco mais? Nós precisamos manter a chama do avivamento acesa no peito. Na verdade, eu digo com propriedade, isso aqui não é um jargão, isso aqui assim, não é um processo de andragogia, entretenimento, manobra de público, não é disso não, eu digo com pureza de alma. É perceptível como Deus tem algo novo para ser derramado sobre vocês. É perceptível, gente. É perceptível como Deus está pronto para iniciar uma nova página. Só que vocês precisam ter a sobriedade, me permitam ser tão direto dessa forma, a sobriedade de entender que antes de Deus realizar algo através dele, Ele vai desejar realizar algo em. É por isso que precisa ter santificação, porque Deus usa todo tipo de vaso, alto, baixo, gordo, magro, cabeludo, careca, de plástico. Deus só não usa vaso sujo. Tem que limpar a xícara, para que o óleo seja derramado. O mover do Espírito Santo tem capacidade de remover o véu. Sabe, eu acredito que algo novo e tremendo está para acontecer. Eu acredito mesmo que um poderoso avivamento do céu está pronto para trazer uma renovação espiritual sobre nós. Vocês aqui em Brasília, eu lá no Rio de Janeiro, eu tenho certeza que existe um sopro do Espírito Santo em nosso favor, um avivamento que nos dará uma igreja não apenas bela por fora, mas principalmente poderosa no testemunho, eficaz, renovada por dentro. Sabe, gente, nós precisamos de uma nova visitação. Nós precisamos de um mover espiritual que nos arranque, e nos arranque enquanto igreja, dessa vergonhosa religiosidade falida. Nós precisamos de uma visitação espiritual que nos arranque com poder dessa religiosidade, essa vergonhosa religiosidade estéril, inútil, impotente. O que o Senhor tem para nós, gente, é a promessa de uma vida abundante, uma vida de poder, uma vida extraordinária. Será que isso não desperta em você o desejo de começar a arder em paixão? O derramamento do Espírito Santo é uma promessa clara, inconfundível, irrefutável e atual. Eu vou repetir. Estando você aqui, ou estando você aqui, lembraram-se do exemplo? Ou dois exemplos?
Eu vou repetir, o derramamento do Espírito Santo é uma promessa clara, inconfundível, irrefutável e atual. Exemplo, não é correto, nunca foi correto teologicamente pensar, nunca foi correto biblicamente falando, admitir que o derramamento do Espírito Santo ficou restrito apenas ao Pentecostes. Não é correto. Porque uma coisa é eu recebê-lo como penhor da minha salvação e estar selado nele para o dia da redenção final. Isso é um ponto. Outra coisa é viver a minha vida, sendo completamente dominado e controlado por ele. Nem todo mundo que o tem como residente, o tem como presidente. Nem todo mundo que diz tê-lo é controlado por ele. É por isso que Paulo, quando escreve para essa igreja dos Coríntios, primeira carta, ele diz assim, aos crentes carnais. É uma categoria de crente que existe. É crente, mas é carnal. Está na Bíblia, gente. Está com véu. Está coberto. Carrega a Bíblia. Se veste como? Fala igual. Mas não é. Até porque, teologicamente falando, há uma grande diferença entre regeneração e conversão. Conversão é mudança de hábito, regeneração é mudança da mente ou transformação interna. Nem todo mundo que muda externamente significa que passou por uma transformação interna. É possível mudar hábito sem ter experimentado o novo nascimento. Agora é impossível ser mergulhado no milagre do novo nascimento, da regeneração, e a experiência do novo nascimento não transformar o meu jeito de ser, a minha maneira de viver, o meu jeito de andar, a minha forma de falar, o meu jeito de agir, a minha forma de reagir. O véu é removido. Sabe, há mais para nós. Eu creio. A promessa do Espírito Santo é uma promessa vigente, atual. E isso porque nós não podemos pensar, em hipótese alguma, nós não podemos pensar que já recebemos tudo que deveríamos receber do Espírito Santo. Eu vou repetir, porque você já está pensando no lanche. A barriga está roncando. Dom de vidente. Será que você já recebeu tudo que você deveria receber do Espírito Santo? Existe muita coisa em Deus que você ainda não experimentou. Eu vou repetir. Reage aí, irmão. Existe muita coisa em Deus que você ainda não experimentou. Tem mais para nós. Existe infinitamente mais. Há algo tremendo que Deus está prestes a realizar que você ainda não experimentou. É por isso que a gente pode pedir mesmo, Senhor, vem ao nosso encontro, faz de novo, renova, reacenda a chama, me dê capacidade de remover o véu. Se existe algo que eu não admito os meus pés trilharem, é o caminho da mediocridade. Sabe, eu não me contento, eu sou muito grato, satisfeito de jeito algum. Eu sou grato por Deus me permitir chegar onde eu cheguei, agora satisfeito de jeito nenhum. Porque eu sei que apesar de Deus ter me dado o presente de chegar onde eu cheguei, ainda existe muita estrada pela frente que o Espírito dele pode me conduzir. Eu quero caminhar para metade. Eu percebi que tiveram alguns que disseram assim, Senhor, fecha a boca do leão, deixa meu povo ir, Faraó. Nós não podemos nivelar a vida cristã, nós não podemos nivelar a vida com Deus, nós não podemos nivelar a vida de santidade, de entrega,
com as pobres e minúsculas experiências que nós temos desfrutado ao longo da nossa caminhada espiritual. A Bíblia diz que Deus pode fazer infinitamente mais, de acordo com o seu poder que opera em nós. Sabe, a Bíblia diz que o que olho nenhum viu, ouvido nenhum foi capaz de ouvir, e não chegou até a mente do ser humano, exatamente o que Deus está preparando ou tem preparado para nós. Lembre-se, enquanto existirem vasilhas vazias, o azeite continuará jorrando. O problema não é azeite, o problema é vasilha. Vocês sabem que eu estou citando o texto, segundo o livro dos Reis, capítulo 4. Versículo 6 diz, o azeite parou. Parou quando? Quando as vasilhas vazias terminaram. A Bíblia não diz em nenhum momento que o azeite acabou. A Bíblia diz que o azeite parar é diferente de acabar. Se existissem vasilhas vazias, o azeite continuaria jorrando. Porque o azeite do céu é uma fonte inesgotável. O que o Espírito está soprando sobre nós agora? Quanto menos de você existir em você, mais espaço haverá para que você seja cheio do azeite do Espírito Santo. É preciso remover o véu. Segundo e último lugar, eu disse que somente o mover do Espírito Santo é capaz de arrancar. Mas eu quero caminhar para o final dizendo para você o seguinte, somente o mover do Espírito Santo e Moisés estava perdendo a glória. Somente o mover do Espírito Santo mantém a unção profética viva. Eu vou repetir. E se você puder, como um ato de aceitação, levante a sua mão, por favor. Somente o mover do Espírito Santo mantém viva a unção profética. Moisés não ia fazer o que fez, porque era Moisés. Moisés fez o que fez, porque a glória estava com ele. Ou seja, uma excelente observação que a gente precisa fazer. Pastor, não basta ser um eco, tem que ser uma voz. Eu vou repetir. Não basta fazer barulho. Olha para cá, por favor. Não basta fazer barulho. Tem que tocar a trombeta de Deus. Eu vou um pouquinho mais. Vocês se lembram de João Batista, o profeta? Eu sou a voz daquele que clama no... Ou seja, um homem esquisito aparece num lugar esquisito, pregando uma mensagem esquisita e se alimentando de coisa esquisita e se vestindo de forma esquisita. Na verdade, a igreja é o bonde dos esquisitos. João aparece no deserto, instruindo o povo ao arrependimento, e diz a Bíblia, lá no início dos evangelhos, que João Batista era a voz de Deus, proclamando uma mensagem bombástica. Não pensem vocês que pelo fato de serem descendentes de Abraão, que estão salvos, porque salvação não é nacionalista, não é meritória, tem que se arrepender, porque Deus pode suscitar filhos da pedra. É por isso que Jesus disse, veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, Deus deu a estes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Não basta ser um eco, tem que ser uma voz e voz profética. Diz o texto bíblico de Lucas 3 que João foi identificado como a voz daquele que clama no deserto, ou seja, João Batista, filho de Zacarias, percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento e arrependimento para perdão dos pecados. João proclamou uma mensagem exortando o povo da seguinte forma: preparem o caminho do Senhor e façam veredas retas para Ele. Santificação. Porque João era uma voz e não meramente um eco,
A Bíblia diz que as multidões deixavam suas cidades, suas casas, elas acorriam ao deserto, ou seja, irmão, pega isso aqui, está mais do que claro que não importa o lugar onde o homem esteja, está mais do que claro que não importa se a igreja é grande ou pequena, está mais do que claro que não importa se a cidade é central ou interiorana, está muito claro a partir da experiência de João Batista no deserto, que não importa a diversidade de instrumento, a habilidade de músico, na verdade, o que faz a diferença é a presença do Espírito Santo. O que faz a diferença é ser a voz de Deus, e ser a voz de Deus sendo ouvida. O problema é que nós estamos falando muita coisa, apenas eco. Até porque ninguém dá valor quando o que se fala é divorciado da forma como se vive. O que você é fala tão alto que eu não preciso mais ouvir o que você está dizendo. Sabe, gente, a condição para sermos a boca de Deus é arrependimento. Ontem eu vibrei quando o pastor de vocês subiu aqui e falou: a mudança da nossa nação não tem nada a ver com troca de político, porque não adianta trocar político enquanto o homem não for transformado. A mudança passa necessariamente pela transformação do caráter humano. E eu fico olhando, pastor, nós, igreja, detentores do poder da graça, estamos colocando em outro lugar a esperança de transformação. Que falência espiritual! O poder está aqui, irmão. Foi Deus quem disse: a chama, o fogo do altar jamais irá se apagar. O altar está pegando fogo. O problema é que a gente não precisa de fogo não, irmão. O fogo já existe, a gente só precisa de coragem e ousadia. Entrega, arrependimento, santidade, integridade, vida consagrada, não ter a face coberta por um véu. O grande drama da igreja é que hoje, a igreja ela tem muita erudição, mas está faltando unção do Espírito Santo. O Charles Spurgeon, o grande pregador do século XIX, chamado aí o príncipe dos pregadores, ele dizia o seguinte: o que nós precisamos não é de um poder intelectual extraordinário, o que nós precisamos é de uma unção extraordinária. Sabe, gente, me parece que o problema da igreja hoje está residindo no fato de que existem muitas palavras eloquentes, mas está faltando o óleo do Espírito Santo sobre a cabeça. Nós não podemos manifestar um coração frio de jeito nenhum. Nós precisamos que o coração seja um coração aquecido, um coração que arda, um coração apaixonado, um coração que queime. Nós queremos ou nós precisamos arder, se desejamos ver a cidade pegando fogo. O fogo é daqui para lá, irmão, não é de lá para cá, não. A palavra de Deus precisa penetrar em nós como uma espada. Você ainda está aqui comigo ou já foi embora, irmão? A palavra de Deus, quando fica vermelhinha, porque já era para acabar. A palavra de Deus, ela proferida pelos nossos lábios, ela precisa produzir impacto nos corações. Entendeu? São dos dois lados. Eu vou pregar na igreja de pastores amigos. E aí tem uns que já perceberam que aquilo ali não funciona muito comigo. Sabe o que eles fazem agora? Manda o tecladista ir para o teclado e começa a tocar. Aí que eu me empolgo mesmo. Quer subir, irmão? Eu fico... Aí eu me empolgo. Porque... Senhor, abençoe os tecladistas. Abençoe mais o sonoplasta.
que ele agora pare o som do teclado. Nós precisamos ser a chama do céu ardendo. Eu vou terminar mesmo. Acho. Você sabe que isso é técnica, né, irmão? Só para perceber se posso ir mais um pouquinho. Nós precisamos ser a voz profética. Mais do que um eco. Uma voz profética. Brasília pode ter milhares de igrejas, mas nenhuma igreja é como a igreja capital. Ponto. Porque toda igreja tem um DNA próprio. Todo pastor recebe de Deus uma unção específica. Na verdade, pastor, Arão e Miriam sempre existirão aos montes. Mas Moisés só tem um. E o problema é quando a glória de Deus começa a se desvanecer. Eu não sei o que vocês ouviram para trás, mas sei que muita coisa boa vocês ouvirão amanhã e sábado. Porque inteligente deixa o melhor vinho para o final. Mas amanhã eu vou voltar para minha casa com uma certeza. Vocês só não vão viver o que está pronto para ser derramado se vocês decidirem manter a face coberta. Porque, eu volto a repetir, já está tudo orquestrado. Pessoal, nós não podemos produzir fogo de Deus. Eu vou repetir. Fique em pé, por favor, para eu parar de falar. Nós não podemos produzir o fogo de Deus. Porque se nós pudéssemos produzir o fogo de Deus, Deus deixaria de ser quem Ele é. Ele seria alguém manipulado por nós. Agora olha para cá. Embora não sejamos capazes de produzir o fogo de Deus, uma coisa nós podemos fazer. Preparar o altar. Você está aqui ligado ainda? Porque eu e você, nós não sabemos quando Deus vai decidir derramar o fogo. Mas se deixarmos o altar preparado, o dia que Ele decidir derramar, a lenha, ainda que verde, arderá em chama. Está na hora da gente descobrir a face. Eu vou repetir. Está na hora da gente descobrir a face. Eu sei que mudar dói. Eu sei que mudar gera conflito. Mas permanecer do jeito que a gente está é fatal. Para cada tempo específico, Deus também tem um mover espiritual específico. Existiu o tempo do disquete, existiu o tempo do pendrive, existiu o tempo do cartão de memória, existiu o tempo do CD, DVD, HD, é o tempo da nuvem. O maior inimigo do nosso sucesso no futuro é o nosso sucesso no passado. Porque demos certo lá atrás, achamos que agora perpetuando a forma, as coisas também darão certo. Não é assim. O espírito é o mesmo. As demandas são distintas. Que tal você remover o véu? Tem um véu aí. Que tal você ter coragem nessa hora de começar a arrancar? Talvez ele esteja muito grudado. Vai machucar um pouquinho. Mas é necessário arrancar. Sabe por quê? Porque somente com a face descoberta, você será capaz de ter uma visão exata de quem Jesus é. Percebam no texto. A Bíblia diz que o véu que estava sobre a face, versículo 13. No versículo 15 a Bíblia diz que desceu para cobrir o coração. O que primeiro cobre o rosto,
acaba cobrindo em pouco tempo o coração. Eu quero sugerir que você receba uma visitação espiritual nessa noite como você nunca recebeu. Eu vou repetir. Eu quero pedir a Deus que traga agora um batismo de poder e de presença. Eu quero pedir que agora a sua face seja descoberta para que você compreenda quem Jesus é. Você já o conhece? Você já o conhece? Você sabe quem Jesus é? Você já o conhece? Eu não sei se você já o conhece, mas a Bíblia diz que Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Rei da Justiça, Ele é o Rei de todos os tempos. Com a face descoberta, você será capaz de perceber que Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei do céu. Ele é o Rei da igreja, Ele é o Rei de todos os povos, Ele é Rei soberano. Com a face descoberta, você vai perceber que Ele é o alicerce seguro, Ele é a vida, Ele é o pão da vida, Ele é o novo e vivo caminho que nos leva diretamente à sala do trono do Pai. Com a face descoberta, você perceberá que Jesus Cristo é a rocha eterna, é a palavra da vida. A Bíblia diz que Ele é o semeador, Ele é o Senhor da colheita. A Bíblia diz que Ele é a rosa de Sarão, Ele é o lírio dos vales, Ele é a videira verdadeira. Com a face descoberta, os seus olhos se abrirão e você poderá contemplar através do poder do Espírito Santo que Jesus Cristo é permanentemente forte, Ele é totalmente sincero, Ele é eternamente constante, Ele é imortalmente gracioso, Ele é imperialmente poderoso, Ele é imparcialmente misericordioso. Somente com a face descoberta, com a face descoberta, você perceberá que Jesus Cristo, Ele é o justo juiz, Ele é a rocha eterna, Ele se tornou boas novas de salvação, de grande alegria para todos os povos, Ele é a palavra de Deus. Com a face descoberta, sendo morador de Brasília, você vai perceber que Jesus Cristo é o desejo de todas as nações. Ele é o Salvador da humanidade. Com a face descoberta, você vai perceber que Jesus Cristo é pedra fundamental. Eu não sei se você consegue vibrar com isso, mas com a face descoberta, a gente percebe que não existe paralelo dele. Na verdade, não existe precedente dele. Ele é, Ele foi, Ele será. Nada existiu antes dele, nada existirá após ele, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o autor, Ele é o consumador. Ele sempre será o mais elevado assunto de toda a literatura. Ele sempre será para nós a doutrina fundamental da verdadeira teologia. É com a face descoberta e somente com a face descoberta que você vai perceber que Ele se importa. Na verdade, Ele salva. Você pode reagir, Ele fortalece, Ele sustenta, Ele restaura, Ele guia. É Ele quem cura o doente, é Ele quem limpa o leproso, é Ele quem perdoa os pecadores, é Ele quem liberta aquele que deve alguma coisa. Somente com a face descoberta, somente com a face descoberta você vai perceber que a vida de Jesus é inigualável. Somente com a face descoberta você vai perceber que a bondade de Jesus é ilimitada. Cantou isso aqui no início. Somente com a face descoberta você vai perceber que a misericórdia de Jesus é eterna. Somente com a face descoberta você vai perceber que o amor dele nunca muda. Você já o conhece? Será que não tem algo começando a arder aí no seu peito, não, irmão? Que venha uma nova visitação sobre nós. Que venha uma nova visitação. Que comece agora a ser removido todo o véu, véu da incredulidade, véu da ignorância. Porque se o véu for removido, você vai perceber que a palavra de Jesus satisfaz,
que a graça de Jesus é suficiente, que o reino de Jesus é justo, que o jugo de Jesus é suave, que o fardo de Jesus é leve. Será que você pode nessa hora se render? Sabe, pastor, eu queria poder descrevê-lo, mas ele é indescritível. Na verdade, ele é incompreensível. A mente humana não é capaz. Ele é indestrutível. Ele é irresistível, ele é invencível. Se você descobrir a sua face agora, você vai ter uma experiência tão extraordinária. Você jamais irá conseguir tirá-lo da sua mente. Você jamais conseguirá viver sem ele, porque você nunca viverá além dele. Na verdade, a Bíblia diz que os fariseus não puderam com ele. Pilatos não pôde detê-lo. Sabe, Herodes não pôde matá-lo. Se você tiver a sua face descoberta, você vai perceber que a morte não pôde vencê-lo. A cruz está vazia. O túmulo onde o corpo dele foi depositado está vazio. Sabe por quê? Porque ele ressurgiu. Com a face descoberta, você perceberá que ele está vivo. Com a face descoberta, você perceberá que ele está presente nesta celebração. Com a face descoberta, você perceberá que ele está mais perto de você do que você imagina. Você não quer ser cheio do poder do Espírito Santo nessa noite? O fogo do altar está aceso. Você não pode provocar o fogo, mas você pode preparar o altar. E preparar o altar exige reconstrução do coração. Reconstrução do coração é um ato de coragem para remover o véu. Eu não sei se a gente pode fazer isso, mas se puder fazer, quer ser cheio do poder e da presença do Espírito Santo, pode vir. Tem batismo de poder e de presença para você. Pode vir, pode vir, pode vir, irmão. Está com medo de quê? Esse fogo aqui não machuca não, ele purifica, ele santifica, ele restaura, ele renova, ele vivifica, ele dá o início a uma nova vida. Eu acho que eu arrumei foi problema, porque eu falei para pode vir, mas não dá para todo mundo vir, então sei lá o que você vai fazer. A grande questão é o seguinte, irmão, se renda. Olha aqui, comece a clamar, comece a clamar. Comece a fazer brotar nos seus lábios as palavras de adoração, a fim de que haja mesmo um batismo de presença e de poder sobre a sua vida. Será que eu posso ouvir agora aqueles que desejam ser completamente inundados de uma renovação espiritual? Será que eu posso ouvir o clamor daqueles que estão desesperados por uma intervenção do céu? Que venha o sopro do Espírito Santo sobre você, que venha o sopro do Espírito Santo sobre você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.